Chorem, amados irmãos, chorem a todos, né? Tranquilidade sempre. Quero falar sobre o tetragrama Yud Rei Vav Rei. Somente há um tetragrama, Yud Rei Vav Rei, e ele é hebraico. Mas antes eu quero colocar para vocês algumas palavras aqui para vocês estarem atentos ao que o próprio Alvo diz, o próprio soberano criador diz. Ele diz assim, Yarmial Jeremias, capítulo 2, a partir do versículo... Não tá bom. A partir do versículo 24, 23, 24. Vocês dizem que não é assim, que não tem adorado ídolos. Mas como é que podem afirmar uma coisa dessas? Ele está falando aqui para o povo dele, ele não está falando para pagão, não. Ele está falando para o povo dele. As cartas, os profetas, tudo os ensinos foi para o povo dele. Ele fala assim, vocês dizem que não é assim. Que não tem adorado ídolos. Mas como é que podem afirmar uma coisa dessas? Vão ver. Em cada vale da terra. Encarem bem os terríveis pecados que têm praticado. Vocês são como camelas ligeiras, desviando-se do caminho. São como uma jumenta selvagem, sorvendo o ar no tempo do acasalamento. Quem poderá reter a tua lascívia? Qualquer macho que te queira nem precisa te procurar. Tu logo apareces correndo para ele. Por que não deixas de andar assim a correr atrás de falsos criadores? Mas vocês dizem, não percas tempo, estou apaixonada por esses estrangeiros e já não posso deixar de amá-los. Tal como um ladrão inveterado, a única coisa que podem ter vergonha é ser apanhado. Bom, vou pular para Yarmial 4:22. 4:22 diz assim. 4:22. Yarmial Jeremias 4:22. Até que o meu povo deixe a sua loucura, visto que recusam ouvir-me, são como atrasados mentais. São como retardados, atrasados mentais, assim diz a palavra, que não compreendem nada. Mas para a prática do mal, isso sim, são perspicazes e argutos. Para fazer a justiça, em todo caso, não tem talento algum. A palavra também continua dizendo aqui, ela diz assim, vocês dizem, nós compreendemos as suas leis, quando os vossos legisladores as trocam de forma a poderem significar aquilo que eu nunca disse. Essas pessoas tão sábias que vos ensinam, ficarão cobertas de vergonha. Bom, estou colocando essas palavras aqui para vocês atentarem, o que eu vou colocar aqui é para vocês meditarem e analisarem o que eu estou colocando aqui. Eu mesmo participei disso. Eu mesmo absorvi isso e fiz muito post com YHWH. Só existe um tetragrama sagrado. O tetragrama sagrado é Yud Re Vav Re. Em qualquer outra língua não há necessidade de tetragrama. E as pessoas aí buscam formar um tetragrama e ao fazerem isso eles ocultam o nome do Eterno. Porque eles querem um tetragrama. E só existe um tetragrama sagrado. Ele é da língua pura, da língua hebraica arcaica, da língua original. Em qualquer outro dialeto, em qualquer outro alfabeto, necessariamente não precisa ter um tetragrama. Pode ser 3 letras, como pode ser 6. Pode ser 2 letras, pode ser 7 letras, pode ser 5. Necessariamente não precisa ser um tetragrama. Por quê? O que nós precisamos trazer é a pronúncia. A pronúncia do tetragrama. Porque o nome de Yahweh também está escondido nesse tetragrama. Vou falar sobre isso. Precisa trazer a pronúncia do nome, antes de toda letra, antes de toda escrita, de tudo.
Yahu era uma fonética, é um som. Antes dos pictogramas, antes do hebraico arcaico, antes de tudo, o som já existia, é um som. E esse som precisa ser transmitido, ele precisa ser captado. E ele precisa ser passado para frente. Todo o nome do Criador era de geração para geração, porque pais ensinavam para filhos. Pais para filhos ensinava. Chegou o tempo que a escrita veio, aí começaram a colocar esse nome na escrita. Dentro do alfabeto hebraico, que seja pictograma, figuras, que seja o hebraico arcaico. Ou mesmo hoje no hebraico moderno, são letras que correspondem ao nome do Criador do Universo. Ao autor da vida, ao formador, progenitor das coisas visíveis e invisíveis, a fonte de todas as coisas. Não existia escrita antigamente. E, na verdade, as escritas foram ensinadas pelos anjos caídos. Tá, só um detalhe. Então, esse não existia. Então, o que importa para nós? A pronúncia dele. E a pronúncia dele ela é relativa para cada alfabeto. Para cada alfabeto. O japonês, como o japonês vai escrever? Ele não vai escrever da mesma forma. O alemão não vai escrever da mesma forma que o português. E o povo nosso tem americanizado as coisas. Tem escrito de uma forma, tem trazido e levado o ensinamento de uma forma americanizada. Eu lembro quando eu era criança que a gente gostava das coisas importadas. Tudo que era importado que era bom. Bom, é bem relativo a essas coisas. A gente aprende depois que não. É um processo de aprendizado. Não importa. Porque é importado que é bom. Bom, pode ser importado, pode ser uma porcaria, pode ser nacional e pode ser muito bom. Mas a gente tinha esse hábito de americanizar as coisas. Muitas coisas, tanto é, os nomes nossos foram muito americanizados. Muitas pessoas gostam de nomes americanizados. As letras, meus amados, deixa eu ver aqui. As letras as letras K, W e Y, K, W e Y, elas foram introduzidas no nosso alfabeto na reforma ortográfica de 2009. Antes eles usavam isso, eles usavam às vezes antes, mas ela só foi incluída, passou de 23 para 26 letras no alfabeto português, no nosso alfabeto, a partir de 2009. Eu lembro quando eu era criança ainda, eu tenho 54 anos hoje, eu tinha uns anos, eu lembro quando foi incluído, como as pessoas começaram a usar o Y, o W, as pessoas gostavam de americanizar as coisas. Porque a letra Y, W, ela vem do alfabeto americano, do alfabeto inglês. E aí as pessoas dizem que o nome do criador é YHWH. Bom, e antes? Em português. Quero saber em português, eu não quero saber em inglês. Se eu tenho alguma coisa para me absorver de alfabetos, ou de linguística, ou de qualquer coisa, eu preciso do hebraico. Eu preciso do hebraico, eu não preciso do americano, muito menos do grego. E nem do alemão, e nem do japonês, e de nenhum outro. Se eu preciso construir alguma coisa na minha linguagem para honrar o original, para honrar a verdade, eu preciso absorver do hebraico arcaico. Até porque o hebraico moderno hoje é uma língua dish mesmo, é uma língua misturada, é uma língua aramaica. Os caracteres dela são babilônicos. Tá certo? Mas também não importa muito essas questões. A questão é a pronúncia do nome, o nome. Não importa a escrita, importa a pronúncia do nome. E para o nosso português, a pronúncia é I-A-U-R-R-U. Nunca no nosso alfabeto o H tem som de duplo R. Nunca na nossa gramática, podem estudar. A palavra diz o seguinte, meus amados, entendam umas coisas. O meu povo perece por falta de conhecimento. Logicamente, é fala escritural. Mas não é somente escritural, nós precisamos conhecer, fala de conhecimento, ele não enfatiza simplesmente esse conhecimento escritural. E o povo perece por causa de falta de conhecimento, porque as pessoas vão induzindo elas a um entendimento. Que tem que ser 4 letras, porque tem que ser tetagrama. Eu te falo para vocês, no alfabeto japonês tem letras lá, vocês já conhecem o alfabeto japonês, o alfabeto chinês, os outros alfabetos, tem uma letra, às vezes, que corresponde a uma frase. No inglês, o A tem som de E, 2 letras. O I tem som de AI, às vezes, 2 letras. Uma letra pode corresponder 2.
Então, necessariamente, uma letra pode corresponder a duas, ou às vezes uma letra corresponde a 3 letras de outro alfabeto. Então, cada dialeto, cada alfabeto tem a sua maneira de transmitir, desde que se transmita o original, o som, a fonética do nome do criador, é isso que interessa. Não tem que ter, tem essa. Eu vi no Face hoje, eu não vou citar o nome aqui não, uma pessoa discutindo comigo. Então quer dizer que seu tetagrama tem 6 letras? Por quê? Porque as pessoas, a mente deles é tão bitolada que eles querem trazer, tem que ser 4 letras. Se não for 4 letras, não é o nome do criador. Bom, isso é retardado mental, como diz ele aqui, ó, a própria palavra. E começa essa discussão, e começa a colocar na mente dos outros que o tetagrama tem 4 letras, e que o tetagrama, alguns dizem que o tetagrama em português é Y-A-O-H. Tá certo? Bom, por quê? Porque eles querem formar 4 letras. Bom, essas 4 letras, elas dão a pronúncia se você pronunciar ela. Só que o H aí é de uma forma inglesa. Lá no inglês, o H tem duplo R, então é Yalro. Aí, aí eles querem botar em alguns outros alfabetos que ele é mudo, então é só Yal. E começa por várias outras questões. A grande questão de todas as coisas é o seguinte: YHWH não é o nome do criador do universo. YHWH é uma falsificação, tá certo? Pode até corresponder isso em outras línguas, em português nunca. O Y não era do nosso alfabeto e nem o W. O H não tem som de duplo R. E a escritura não diz aquele que invocar YHWH. A escritura diz aquele que invocar o nome é Yalro. E a fonética de YHWH é uma, a fonética de Yalro é outra. Não corresponde. Então as pessoas têm um jeito de introduzir coisas para dificultar e para confundir as pessoas. Não interessa se vai ser 6 letras no alfabeto, outro dialema, ou 10 letras para se pronunciar Yalro. Importa que se pronuncie Yalro. Não importa se vai ter 3 letras. Importa que se pronuncie Yalro. O tetagrama, só existe um tetagrama, que é Yud, Re, Vav, Re. Passou disso, pode até coincidir, mas não necessariamente tem que ser tetagrama. Tem que ser 4 letras. Isso é só analisar. Porque os entendidos desse mundo, os estudados aí desse mundo, né, como eu e meus irmãos, eles não são os estudados. Eles são as coisas loucas desse mundo. Eles não são de nobre nascimento. Eles não estudam teologias, porque teologia é estudo de Deus. Eu e meus irmãos são as coisas loucas. Nenhum dos que conheceram Yalro, eles estudavam para conhecer Yalro, eles tinham intimidade com Yalro, eles tinham um relacionamento com Yalro. E através desse relacionamento eles adquiriam o conhecimento e o entendimento das coisas de Yalro. Me digam se Abraão, se Samuel, Samu, se Davi, se Daú, se Daniel, Dayanu, se o próprio Shaul, que é o Paulo, se ele estudou para saber das coisas. Afinal, o que ele sabia, nesse mundo aqui, ele reconheceu como lixo, como esterco, para que nada aproveitasse. Cafos devia ser estudioso, né? Estudava. Não é verdade? Analisem as coisas, meus amados. E ao Rinha que capacita. Ele escolhe e capacita, não é estudioso, não. É ele que fala. É ele que conduz, é ele que capacita aqueles que ele quer. Sempre foi assim, ele não muda. Você fala que ele é imutável, mas ele agia de uma forma antes e agora está agindo de outra. Não é? Para você, ver se tem coerência isso. É imutável. É o mesmo ontem, hoje, para sempre. É ele que escolhe, é ele que capacita, somente ele. Não é estudioso, não. Eu vejo um monte de gente aí em vídeos aí. Que eu estudo, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Para mim é tudo lixo. Por isso que não gostam de mim. Sabe por quê? Porque eu falo rasgadamente. O seu conhecimento é lixo para mim. O conhecimento desses estudiosos aí. Eu só quero um conhecimento, o que vem do alto. O que vem de alto. Se ele me ensinar bem, se ele não me ensinar, eu não quero saber.
É o que ele me dá, o que ele proporciona no dia a dia. Ele já deixou muitas coisas para me ter referência. E ele fala. Eu posso te garantir isso. Ele fala. Como eu falo com você aqui agora. Ele fala. Ele conversa. Ele explica. Ele conduz ao entendimento de todas as coisas. Então veja bem. YHWH não é Yahoo. YHWH nem é da nossa. Nós precisamos buscar para a nossa língua. Embora a nossa língua seja uma língua que vem de feitiçaria, se nós precisamos melhorar isso, se nós precisamos adaptar, ter sabedoria para usar a nossa língua, que é uma língua que vem do latim, que é uma língua de feitiçaria, que é uma língua do Império Romano, nós precisamos buscar no hebraico arcaico, as pronúncias, porque aquilo que é, as palavras têm poder, tá certo? Agora, não se adaptar às coisas de sistema americanizado, né? Yahoo, em português é simples, a pronúncia do tetragrama em português é simples, I-A-U-R-R-U. Fora disso, é neguinho que quer aparecer e quer mostrar conhecimento. H no português não tem som de duplo R, isso é americanizado. Não é assim que se escreve em português, Y-A-O-H-U, é I-A-U-R-R-U, essa é a pronúncia da nossa língua, do nosso português, da nossa língua materna, que embora uma língua corrompida, mas essa é para nós. Se precisamos adaptar algumas coisas, que seja para a língua hebraica, não para inglês. É simples essas coisas. E também é muito claro, meus amados, a pronúncia YHWH é YHWH. Ela não tem a pronúncia alvo. Porque a coisa, ela é pronúncia, é a fala. Eu vejo as pessoas escrevendo o YHWH e não está falando nada, ele está escondendo. O tetragrama hebraico Yud Rei Vav Rei, que contém o nome do Criador do Universo, ele foi criado, aquele tetragrama, com a pronúncia do nome, até para esconder o nome também. O que aconteceu de fato é o seguinte: Ptolomeu era um cientista muito conhecido, muito famoso na época, uma das personalidades da Babilônia, Ptolomeu. Podem estudar, buscar no Wikipédia, nos estudos aí, Ptolomeu. O rei da Babilônia, ele gostou muito dos escritos hebraicos. Eu não lembro o nome do rei agora, posso depois buscar para vocês, mas vocês podem buscar. O rei pediu a Ptolomeu para ir para os hebreus e pedir uma cópia das escrituras. O rei, os hebreus sabiam que não podia transferir, que aquela era uma herança deles. Eles não podiam dar aquilo para os outros. Mas eles tinham medo também, porque o rei era muito forte, tinha um exército muito poderoso. Aí já começa, eles não confiam em Yahweh. Entendeu? Porque eles tiveram medo do rei. E não sabia quem era com eles e o que Yahweh já tinha feito por eles. E eles com medo do rei. Lá falaram, vamos dar para ele uma cópia, mas vamos fazer o seguinte, vamos mudar os nomes. Aí começou as concatenizações. Eles pegaram esse tetragrama, do qual era a pronúncia Yahweh, e fizeram as concatenizações. Concatenização é junção. Eles pegaram o tetragrama com a palavra Adonai, que é um ídolo. Por isso que esse povo fica aí, Adonai, Adonai. Adonai é ídolo do ídolo. Eles pegaram e juntaram. Aí formaram Yehová. Yahová. Que vem Yehoshua, que vem Yeshua, que vem isso. Forma, porque o que Yeshua é uma abreviação de Yehoshua. Tira o Ró, fica Yeshua. Yehoshua vem de Yehová, e se Yehová é o Criador, e Yehoshua é o Salvador, que o nome contém. Então é assim que foi transmitido. Bom, eles fizeram essas misturas, fizeram essas bagunças lá. Foram 90 sábios. Os 90 sábios hebraicos, não vou falar judeu, porque judeu nem é povo criado. Quem se intitula judeu para mim, nem sabe o que está dizendo. Do povo hebraico, do povo Yehudi. 90 sábios deles. Para fazer toda essa adulteração na palavra. Fizeram isso. Depois que fizeram, entregaram a cópia para o rei da Babilônia, eles ficaram bolados. Mas se ele descobrir, ele vai vir aqui e vai pegar. Mas desse jeito, é a mesma coisa. Quando você faz um errado, você não fica preocupado. Eles fizeram errado. Preocupado não com o Yahweh, com que o Yahweh ia pensar, com o autor da vida, o dono das coisas. Ia pensar, mas preocuparam com o rei. O que o rei vai pensar? O que o rei vai fazer? Aí eles começaram a mudar as gramáticas. Mudar as coisas para introduzir nesse mundo e para todos esse povo aí que se diz conhecedor da verdade, um monte de mentiras. Por isso que precisamos buscar o velho caminho, voltar atrás. E mais,
Quando se monta um projeto, para apagar a memória do nome, se monta um projeto. Quem entende de projeto vai entender que são detalhes. Usam de todas as formas para esconder, para detalhar esse projeto, para esconder o nome. Esse nome foi muito bem, ele assinou esse nome no seu ser, no seu respirar, o trovão, a palavra diz, eu não lembro agora, mas eu fiz em Armial também. O nome dele ecoa no trovão. O trovão, quando tem os trovão nas tempestades, a palavra fala, vai procurar em Armial, que você vai achar, posso também depois, outra hora, porque tá até o capítulo 10, porque eu estava fazendo uns posts, ele estava buscando algumas coisas em Armial para fazer e li isso lá. O nome dele ecoa no trovão. Como ecoa em toda a natureza, no som dos animais, Terrelim 148, tudo. Louve, adore, Raulu Yahweh. 156, todo ser que respira, todo fôlego de vida, louve a ele, louve a ele. Está no nosso respirar, está no som dos animais, está na água, está na criação, o nome dele está cravado na criação. Então ninguém, sabe, esses estudos, esses entendimentos de homens aí, vai me tirar, até porque foi ele que falou comigo. Eu sou Yahweh, anuncia esses nomes. Yahweh, Yahushua. Bom, diante disso eu posso ser doido? Eu sempre disse para as pessoas. Vocês podem analisar de 3 formas. Primeira, eu estou falando mentira. Segunda, eu estou falando verdade. Ou terceira, eu sou doido, sou maluco. Bom, tem 3. Podem analisar bem. Agora existe uma possibilidade de eu estar falando verdade, né? E algo me disse isso. Se eu contar a minha história aqui sobrenatural, como é que ele se apresentou, como é que ele colocou, como é que as coisas que ele falou se confirmou. Foi todo um processo sobrenatural, não aprendi nada com homens, nem em rede social, sabe, esses que se intitulam entendedores aí, sabe, coisas que eles realmente colocam que corresponde ao que Yahweh tem ministrado, eles acham que é deles. E fica aí brigando, aí, falando mal, aí, trazendo divisão, produzem facções, são maledicentes que eu já vi áudios, já ouvi eles no telefone com outras pessoas, já ouvi áudio dele com outras pessoas, já vi vídeos do que eles fazem. E se dizem os donos da Orolial, os povos da Filadélfia. E o resto que não estão com eles é Laodiceia. É desse jeito que eles agem. Tá certo? Eles não têm realmente... Então para mim é muito simples. Andem neles no caminho deles, eu vou andar o meu caminho. E sobre as direções de Yahweh. Porque só deles falarem mal já desabona eles. Eles falam mal dos outros. Só deles criarem facções já desabona eles diante da palavra. Só deles quererem dominar as pessoas e impor sobre as pessoas já não são dignos do reino de Yahweh. Tá certo? Então para mim é muito simples as coisas, então deixe eles para lá. Falem à vontade, com o que quiserem, porque vocês vão prestar conta em Yahweh. Vocês não brigam contra mim, porque eu não sou, mas aquele que está sobre a minha vida, é a ele que vocês vão responder. Tá certo? É a ele que vocês vão prestar conta. E é ele que a justiça, toda justiça. Né? Justiça é dele. Então atentem a essas coisas, meus amados. Sabe? Não deixe o povo americanizar vocês, não. Não deixe o povo iludir vocês, não. E esse povo que chama, que fica aí, porque a forma do tetragrama também é para ocultar, foi para ocultar a pronúncia do nome. Como o YHD é uma forma de ocultar. Porque esse nome precisa ser pronunciado. Esse nome tem força, tem poder. Esse nome tem autoridade. E aqueles que não aceitam, que ficam em YHW, é porque não reconhecem o nome e que não querem pronunciar o nome. Porque sabem o preço de pronunciar esse nome. Né? Mas também há muitas questões que eu vejo por aí, de conversas por aí. Deixa eu falar para vocês, Satã, o nosso inimigo, ele conhece o nome de Yahweh. Aí eu vou te perguntar uma coisa, se Satã chegar hoje e começar a adorar Yahweh e começar a professar Yahweh, por isso Yahweh passa a ser mentira? Não, não. Vou falar para vocês, se vocês lerem o livro de Adão e Calvaial, Adão e Eva, no capítulo 30, 33, eu não tenho certeza absoluta da localização, mas está nessa faixa aí, eu posso também, em uma outra hora, identificar corretamente para vocês.
Adão, quando ele tinha saído do Jardim do Éden, por exemplo, o estágio do homem, no primeiro estágio do homem, era um estágio incorruptível e que o homem ia ganhar a vida eterna. A palavra diz que o homem não ia conhecer nem a magreza, assim era. Quando ele sai do Jardim do Éden, ele passa a um segundo estágio, que é a natureza que nós temos hoje, uma natureza pecadora e decaída. Só reavemos isso em Yahushua, tá certo? Então veja bem, o Adam queria voltar ao primeiro estágio, queria voltar ao Jardim do Éden e tudo. E ele orava a Yahweh. O Satã veio, assim, ele viu de longe Adam no lago, assim, orando e clamando Yahweh para voltar ao primeiro estágio, para voltar ao Jardim do Éden. O Satã viu aquilo ali, aí foi nele como anjo de luz. E começou, Raul Yahweh, louvado seja Yahweh, compassiva é Yahweh, ele começou desse jeito. Yahweh ouviu a sua oração e ele vai conceder o seu desejo e já ia levando ele para a morte. Então o próprio Hassatan até louva quando lhe convém Yahweh, se for para enganar. Tá certo? E há um monte de enganos por aí, tá ok? Agora, como se discernem as coisas e como vê? Só o homem espiritual, só o homem de Yahweh. Então parem de buscar homens. Busquem Yahweh e Yahushua. Yahushua disse, vinde a mim. Tá certo? Os homens, se não for para te ajudar, se for para botar coisas na sua mente, conceitos deles, entendimento deles, porque a maior parte que eu vejo aí, eles anunciam a palavra por porfia, por disputa, ou por inveja, ou pelos reinos próprios, para serem dominadores, por algum interesse, não tem a motivação correta para anunciar a verdade. É o que eu vejo por aí. Aleluia, já assim, eu vou deixar esse vídeo dessa forma. Eu quero que vocês atentem ao que está dizendo, tá? YH, Bragá não tem nada a ver com Yahweh no nosso idioma. Pode até ter em outro idioma, não no nosso. Yahweh é Yahweh, não importa se é 4 letras, se é 5 letras, se é 6 letras. O único tetragrama é Eliud, Re, Vav, Re, o original. O resto necessariamente não tem que ser 4 letras. Tá ok? Precisa transmitir a pronúncia do nome. Somente isso. A fonética do nome. Então não importa qual dialeto. Eu vi uma pessoa uma vez brigando e orando, e brigando e disputando, e mês e mês, e ela só insistindo que Yahweh tinha dado um sonho para ela, dizendo que o nome de Yahweh se escreve Y-A-O-H. Yahweh deu sonho para ela, dizendo, ela é portuguesa, ela é brasileira. E essa leitura desse nome é em inglês. Ele ia falar para ela que se escreve assim, da forma inglesa. Você entende? Que as pessoas estão iludidas e viajando e fica brigando por isso. Bom, então só se escreve assim. Como é que se escreve então no alfabeto japonês? Como é que se escreve em outro alfabeto? Se é só assim que se escreve. Sabe? Vamos pensar. Por isso que ele diz que o povo dele perece por falta de conhecimento e são como retardados mentais. Porque vão em qualquer onda, em qualquer conversa. Analisem, meditem. Botem suas mentes para funcionar. Quem precisa de guia é animais. O homem precisa de inteligência. Usa a inteligência que Yahweh te deu, que o progenitor, que o autor da vida te deu, para analisar as coisas, em vez de vídeo conversa de um monte de gente aí, ó, que gosta de induzir os outros aos erros, como sempre induziu essa humanidade ao erro. A operação do erro opera. O espírito do erro, o espírito da mentira opera nesse mundo. Esse mundo jaz o maligno, jaz a mentira. E o joio, meus amados, ele está no meio. Ele foi plantado junto. Uma das características de diferença entre o joio e o trigo é que a raiz do joio ela cresce reta para baixo e a do trigo ela espalha, ela entrelaça com a raiz do trigo. Então ela vai. Por isso que ele fala para não arrancar, para não puxar. Porque você puxa junto, você arranca junto. E o joio está entrelaçado aí por aí, para todo lado. Ele está no nosso meio. Nós precisamos saber discernir essas coisas. Porque o que é de Yahweh é de Yahweh. E de Yahweh é simples. Não são palavras, são atitudes. São postura, um modo de agir. Como conduz as coisas. Porque qualquer um que queira buscar para ele toda a atenção, achando que é mestre, que é doutor, ele é soberbo. Foi esse o princípio que Satã caiu. Prestem atenção, meus irmãos, nessas coisas. Analisem bem todas as coisas. Aleluia, Yahweh é o nosso soberano.
É a Ele toda louvor e adoração. É o único digno. Que vocês possam entender essas coisas, analisarem, meditarem sobre isso. Para de bobeira. Nós estamos numa língua portuguesa, não usamos o inglês, não tem nada com o inglês. Tem que ser na nossa língua, se é para todo o nosso entendimento, toda a nossa força. Essa é a adoração. Com todo o nosso conhecimento, com todo o nosso entendimento. Não deixe os outros, porque de iludido de conhecimento é que esse mundo está cheio, não é verdade? Então atentem para o que é de alvo e para as coisas de alvo e de como você vai adorar. E para não ter muita confusão. Por que tem tanta confusão? É por isso. Porque primeiro não existe um consenso, porque o povo não quer consenso, porque cada um acha que é melhor que o outro. E eles querem se adaptarem às coisas. E eles querem explicar o inexplicável. Eles querem introduzir coisas diferentes cada dia para mostrar que são sábios, são entendidas, as coisas de algo são simples. E algo, como se escreve algo, meu querido? É isso e não importa o resto. O resto são manobras do inimigo para te confundir. Aí, nessa questão de tetragrama ter 4 letras, tem que ser I, Yal, Chá. É por isso que veio o Yalcha aí. Chá vem de tanta coisa esse chá. É chá. Eu não esqueci o nome da mulher agora. É uma feiticeira. Xanora, alguma coisa assim. E tantas outras questões aí, né? Que estão por aí, que são tudo ilusão pro povo. Não é. O nome do criador é Yal. Escuta o trovão. Escuta o leão. Atenta a sua respiração, meus amados. O resto é ilusão. Atente ao que sua respiração fala. Todo ser que respire, todo que tem fogo, louve aí ao soberano, ao soberano Criador. Vamos dizer dessa forma. Vê a quem louva a sua respiração. Tem o trovão. Vai o trovão lá, vê o leão. Meus amados, não interessa a gramática, não interessa o natural, o físico. Esse mundo é corrompido. Não entenderam e ensinar, não. Atentem também ao Apocalipse. O Apocalipse vai ser complicado. Vou fazer em áudio em grupo. Não estou falando muito pouco para todo mundo, tá? Estou colocando essa mensagem aqui porque eu quero que ela estenda. Eu não estou falando mais a público, não. Estou falando muito pouco. Falando num grupo de poucas pessoas hoje. E desse poucas pessoas que tem no grupo, são poucas que ouvem também. Mas Raul, porque é dele, por ele e para ele todas as coisas. E as pessoas não gostam de ouvir a verdade mesmo. Elas gostam de ouvir pessoas persuasivas. Porque quando você fala e aquilo realmente confronta com a pessoa, ela cria uma resistência contra a gente, né? E é o que mais acontece. Mas a minha intenção é ajudar. Não tenho medo de cara feia. E não tenho medo desses entendidos e conhecidos desse mundo, não. Podem falar o que quiser lá no Face lá. Podem lá, seus retardados. Podem. Vocês têm o direito, vocês têm livre-arbítrio. Tá certo? Mas entenda que vocês são débeis mentais, são retardados. Vocês não veem o óbvio, o lógico. Raul. Abraço a todos.